Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Escritura, Gênesis, capítulo 11. O sermão de hoje, que é o último sermão desta última série que nós fizemos, que expôs o texto da Sagrada Escritura, do capítulo 6, verso 9, até o capítulo 11, verso 9. Nós teremos séries posteriores que tratarão sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó, e posteriormente José, a fim de que nós ouçamos exposições de todo o livro de Gênesis. Mas hoje nós terminamos essa parte da série, que na verdade é chamada de história primitiva pelos estudiosos de Gênesis. E essa narrativa de Gênesis 11, 1 a 9 é bastante conhecida. Fala-se da Torre de Babel. E hoje nós vamos entender um pouquinho das implicações do ensino desta história para crentes do século 21. Acompanhe com reverência e fé a leitura da palavra de Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós carecemos da instrução que vem do Senhor. Fala com o Teu povo, Senhor, que o Teu Espírito produza no coração do Teu povo apego à verdade da Tua palavra e que ela seja pregada com precisão, Senhor, com ousadia, com firmeza e com fidelidade, para que o Teu nome receba a glória e de nenhum outro homem. Que, ó Senhor, os crentes estejam atentos, que as crianças estejam atentas, os adultos, os jovens, ó Deus, estejamos todos atentos a ouvir a Tua santa voz que fala ao coração do Teu povo. Que nós recebamos a Tua palavra como palavra de Deus, o que de fato é, Senhor, e que temamos porque estamos diante do Senhor, na verdade. Nós oramos e bendizemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém. Esses dias atrás, irmãos, eu estava em casa e recebi uma ligação de um pastor lá de São Paulo, que estava aqui em Artur Nogueira e veio para conhecer a cidade com a sua irmã. Sua irmã vai ser transferida para uma das empresas que ela trabalha aqui da região, da nossa região, algumas cidades, e ela pode escolher em que lugar ela vai ficar. Eles queriam saber se Artur Nogueira era uma cidade segura, se tinha hospitais, quais eram as condições de moradia. Eles queriam comparar a cidade com outras cidades da região. De fato, algumas outras cidades até relativamente mais desenvolvidas do que Artur Nogueira. E eu fiquei pensando que levaria uma pessoa a escolher viver em Artur Nogueira ou em qualquer outro lugar. O que leva você a escolher viver em determinado lugar? Você espera encontrar coisas que são interessantes para você, isso é muito comum. A definição do que é uma boa cidade para nós quase nunca tem a ver com aquilo que o Senhor ordena na sua palavra. Eu, por exemplo, escolheria morar numa cidade em que houvesse muitas quadras de tênis. Veja como isso não tem a ver com a vontade do Senhor, tem a ver com a minha vontade. Talvez você escolhesse morar em uma cidade porque outros ídolos do seu coração são atendidos.
E às vezes, quando nós estamos obrigatoriamente em um lugar, nós queremos redimir esse lugar e nós ansiamos pecaminosamente para que as estruturas à nossa volta mudem. E tudo isso tem a ver com a gente e não com a vontade do Senhor. Quando a gente escolhe um lugar, a gente pouco pensa sobre qual é o impacto que a minha vida e o meu chamado pode produzir naquele lugar para a glória de Deus. A gente pensa como consumidores, como eu serei beneficiado. Eu não estou dizendo, irmãos, que mudar de cidade ou permanecer em uma cidade seja errado. A maioria de nós fez isso e talvez tenha sido legítimo. Eu quero que você olhe para as razões do seu coração, porque as razões que governam o nosso coração, por vezes, são idolátricas. Nós buscamos uma cidade melhor e coisas melhores por causa das nossas próprias prioridades e nos esquecemos de que nós somos peregrinos caminhando para uma cidade superior. Nós não somos desse mundo. O importante é nós percebermos, não o lugar em que nós estamos, mas como o nosso coração tem reagido e agido, o que tem governado o nosso coração. Nem sempre o Senhor quer que a gente permaneça em um lugar, nem sempre. E certamente sair de um lugar que traz conforto e alegria é mais difícil do que sair de um lugar que traz aflições. Os descendentes de Cã, os babelitas, a gente vai se referir assim durante o sermão sobre o povo que pretende construir a Torre de Babel, eles não queriam sair, eles não queriam ir embora, mas eles queriam melhorar as coisas. Então, eles resolvem construir uma cidade. Mas o que regia o coração deles? Será que o narrador nos deixa rastros para que nós percebamos por que eles estavam fazendo aquilo? Por que Deus vem e desce para ver e não gosta muito, não se agrada muito da atitude deles? E se a gente conseguir descobrir o que rege o coração dos babelitas, talvez a gente comece a descobrir também o que rege o nosso próprio coração e o coração das pessoas do mundo. Às vezes, na busca de um lugar melhor, nós estamos apenas fazendo uma tentativa profana de redimir o nosso próprio reino fracassado. É isso que os babelitas fazem, uma tentativa profana de redimir o próprio reino fracassado deles. Gênesis 11, 1-9, irmãos, nos mostra o arquétipo da cidade dos homens. Revela a conduta rebelde e idólatra dos corações, mas também manifesta o juízo e a misericórdia de Deus ao mesmo tempo, algo que só Deus faz com destreza e habilidade. Babel representa não apenas a cultura pagã e hostil do antigo Oriente Próximo, irmãos, há 3.500 anos atrás, mas também as pretensões de todas as culturas pagãs que se rebelam contra o Senhor. No sermão de hoje nós veremos que precisamos manter os olhos em uma cidade superior. Nós precisamos. O mundo pagão, porém, busca construir uma cidade melhor por sua própria força e rebeldia contra Deus. E esse não é um problema só do mundo, porque por vezes o nosso próprio coração é cativado pela cidade dos homens e os nossos olhos desviam o olhar da cidade superior. Nós veremos duas verdades no texto que se relacionam com a cidade dos homens, mas que revelam também sobre como os nossos olhos devem estar na cidade superior. A primeira verdade que nós veremos nos versos de 1-4 é que a cidade dos homens é rebelde contra o Senhor. Ela se rebela contra o Senhor. Essa é a primeira verdade que nós veremos. A cidade dos homens se rebela contra o Senhor. Esses primeiros 4 versículos começam a narrar a intenção dos homens de construir uma cidade. A expressão uma cidade e uma torre não devem ser desassociadas. A construção da torre e da cidade estão completamente atreladas. A torre provavelmente ficaria no meio e as pessoas morariam em volta da torre. Mas por que nós devemos entender essa construção, essa intenção de construir uma torre e uma cidade como uma rebeldia? Será que o Senhor não gosta de cidades? Será que Deus é contra a urbanização? Óbvio que não, irmãos. O narrador nos deixa rastros de que
há, de fato, uma rebeldia e uma intenção obstinada no coração desses homens, os babelitas. Vamos ver, passo a passo, o que esses versos nos diz. O verso primeiro começa dizendo que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Isto é, não havia uma variedade gigantesca de idiomas. Isso faz sentido, já que todos haviam vindo da família de Noé. Aqueles que ouviram a exposição dos textos passados sabem disso. Tinham vindo de uma família em particular, semelhante, igual. Mas isso em si não era um problema. Será que o Senhor não gostava que eles se comunicassem bem? É claro que não. O problema é o que eles fizeram, como eles fizeram uso dessa facilidade de comunicação entre os povos que havia naquele período. O versículo 2 nos diz que eles partiram do Oriente. E o fato de um narrador apresentar aqui que eles partiram do Oriente não é acidental, tá, irmãos? E não é só uma descrição histórica, mas é uma descrição teológica também. Gênesis apresenta o Oriente como separação. Veja bem, quando Adão e Eva pecaram e eles são expulsos do jardim do Éden, o que Deus faz? Deus coloca querubins na porta do Éden que dá para o Oriente. Então, o Oriente costuma representar a separação entre Deus e o homem. O mesmo acontece quando Abraão e Ló, mais aqui para frente de Gênesis, se separam e Ló escolhe as campinas em direção ao Oriente. E ele vai para onde? Nas cidades de Sodoma e Gomorra. Normalmente o Oriente tem a ver com a separação da bênção de Deus. Os babelitas decidiram apartar-se das bênçãos do Senhor e vão em direção ao Oriente. Então eles deram em uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. O narrador está enfatizando, eles habitaram ali para que os leitores concluíssem que eles estavam se opondo à ordem divina de que deveriam multiplicar-se e encher a terra. O Senhor ordena às famílias dos filhos de Noé que eles se espalhem, que eles se multipliquem. Então, o que os babelitas estão fazendo? A gente não vai não. A gente sai do Senhor, vai para o Oriente e se estabelece ali, porque a gente não quer cumprir a vontade do Senhor. Eles estão se rebelando com o Senhor. E perceba que o narrador está preparando o caminho para que a gente entenda o que Abraão faz. Porque Abraão é alguém que Deus diz, sai do meio da tua terra, da tua parentela, sai da onde você está, e vai porque eu vou transformar você em pai de multidões, em pai de nações. Você vai, Abraão, viver como um peregrino, porque as nações vão ser abençoadas por seu intermédio. Abraão obedece a Deus, mas os babelitas o rejeitam. E veja bem, o lugar, Ur dos Caldeus, do qual Abraão é chamado para sair, é essa mesma região descrita aqui como Sinar, que é a região da Babilônia Suméria. Tá? Mas os babelitas, irmãos, eles não eram apenas rebeldes, eles não estavam apenas se opondo à vontade de Deus, eles eram também idólatras. Essa região sul da Mesopotâmia não havia florestas nem pedreiras, mas havia muito barro e betume. É por isso que a tecnologia babelita avança. Então eles fazem tijolos queimados, que era um avanço facilitador do que cortar grandes pedras em regiões muito distantes. E faz o uso de betume para construir essa grande torre, colocando tijolos, e esses betumes, quando secavam, e os arqueólogos conseguem ver isso até hoje, se torna praticamente indestrutível. Isso mostra que essa era uma sociedade já muito inteligente e usava as suas forças para conduzir a adoração. Mas o que isso tinha a ver com a adoração? A construção da torre tinha duas pretensões, irmãos, aí no texto. Eles queriam, em primeiro lugar, chegar até os céus, certo? Você acha mesmo que eles queriam chegar até os céus lá e assim construir sem acabar até chegar ao céu? Você acha que é isso? Não. O narrador está fazendo uma descrição da pretensão deles. Por que chegar até os céus? Os céus é o lugar e a habitação de quem? Quem está nos céus na Bíblia? Só Deus. Mas por que eles, esses cananeus, queriam chegar até os céus? Essa é a primeira pretensão. A segunda pretensão deles é que eles queriam tornar célebre o nome deles.
De acordo com o costume dessa região, essa expressão até os céus eram reservada quase exclusivamente para os zigurates. O que eram os zigurates, irmãos? Os zigurates eram construções muito altas, que tinham essa pretensão de chegar o mais alto possível perto do céu, como um símbolo. Era uma construção feita em forma de escadaria, e que ninguém ficava nisso. Por que essas construções eram feitas, os zigurates cananeus? Eles eram feitos para que divindades viessem e abençoassem a cidade à volta. Vocês entendem que essa construção aqui não é uma construção, eu vou construir um prédio para a gente viver. Não. Eu vou construir um zigurate para que os deuses venham me abençoar. Eles rejeitam a adoração de Yahvé. Eles buscavam bênçãos de outros deuses. Eles estavam rejeitando a adoração exclusiva que o seu antepassado Noé havia apresentado e adorando deuses variados, a fim de serem abençoados pelos seus próprios ídolos. Mas além disso, eles buscavam a glória, exaltar o próprio nome, algo que só Deus faz, irmãos. É Deus que promete tornar o nome de Abraão grande, é Deus que promete tornar o nome de Davi grande, mas ninguém pode fazer o seu nome grande, ninguém. Inclusive, qual é o nome deles mesmo? Dos que pretenderam construir Babel? Você viu aí no texto onde está o nome deles? Não está, né? Só Deus pode tornar nomes grandes. Mas não, eles queriam, com o seu empreendimento idólatra, cujo propósito era se rebelar contra o Senhor, eles queriam com isso se opor diretamente à ordem divina. Olha o que o verso 4 diz no final, irmãos. Para que eles vão fazer isso? Para que nós não sejamos espalhados por toda a terra. O Senhor tinha falado para eles, vão e encham a terra. Não, a gente não vai. Eles tinham uma só linguagem e qual o uso que eles fariam disso? O uso para se rebelar contra Deus. É assim que eles usavam a facilidade de comunicação. João Calvino diz que o fato deles terem uma única língua deveria ter promovido a unidade religiosa, mas eles usaram isso para combater o Senhor, para se rebelar com o Senhor. Mas, irmãos, não são apenas os babelitas que são cativados pelas cidades dos homens, nós também somos. Nós passamos a confiar nos ídolos do nosso coração, nós priorizamos o conforto, a vantagem, a experiência e não o serviço, e não a adoração. Nós buscamos a nossa glória e buscamos tornar o nosso nome célebre. A cidade dos homens promete glória, mas garante ruína. É isso que ela faz. Diga para si mesmo, você tem usado toda a sua força e capacidade, lembra que essa é uma sociedade inteligente, que tem avançado tecnologicamente. Você tem usado as suas habilidades para quê? Para obedecer e adorar? Ou para se rebelar e servir aos deuses falsos do seu coração? Para que você tem usado todas as tuas forças, os teus talentos, os dons que foram dados pelo Senhor, a inteligência que foi dada pelo Senhor, para construir o seu próprio reino? Você prefere ficar na sua torre mesmo e assumir a identidade, ou assumir a identidade de um peregrino que caminha para uma cidade superior? Será que a sua conduta hoje é tão diferente assim da de Babel? Ou será que você não está construindo a sua torrezinha também? E esperando ser abençoado pelos deuses do seu coração, como eles. Será que você é mesmo um cidadão da cidade superior? Hebreus 11 narra uma série de homens cujos nomes foram exaltados por Deus. Gênesis 11 prepara os leitores, Hebreus 11, prestem atenção, não se confunda, Hebreus 11 narra a história de homens de fé que Deus exaltou o nome. Gênesis 11 prepara os leitores para que conheçam um desses heróis da fé que são citados lá em Hebreus 11. Hebreus 11 nos diz que Abraão peregrinou em terra alheia porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11 também diz que todos estes, se referindo não só a Abraão, mas todos os outros, morreram sem ver a promessa. Hebreus 11:10 diz que Abraão esperava
aspirava por uma pátria superior junto com os outros, diferente dos babelitas. Entretanto, irmãos, não é em Abraão que nós somos feitos herdeiros de uma pátria superior, mas em Cristo. É por isso que o nome é muito importante na teologia bíblica, tá? Quando a gente enxerga a Bíblia como uma unidade linear que tem se revelado as coisas de Deus, nós vemos que a Jesus é dado o nome acima de todo nome. Você entende por quê? Não é exagero quando a gente diz que Jesus deve estar no centro da nossa vida? Você entende? Você entende que os babelitas buscaram fazer célebre o seu nome. Deus abençoou o nome de Abraão. Por quê? Porque Deus fez o nome de Abraão grande? Por causa do filho de Abraão. Quem que seria o filho de Abraão em última instância? O Senhor Jesus Cristo, aquele que Deus dá um nome acima de todo nome. Você entende que a nossa vida e a nossa alegria está, irmãos, em ter Jesus Cristo no centro da nossa vida e não as coisas que nós almejamos às vezes? Quando nós dizemos que Jesus deve estar no centro, nós estamos rejeitando quaisquer glórias aparentes que a cidade dos homens oferece. Nenhuma cidade, país, lugar ou posição pode nos redimir, só Cristo. Babel é um reflexo do ímpeto humano de buscar salvação pela força do braço. Alguns de nós querem se salvar com coisas que não são salvadoras. Pare de confiar nas coisas que são oferecidas pela cidade dos homens. A sua alegria não está em ser rico, em ter poder, prazer, experiência, beleza. Todas essas são coisas passageiras. A sua segurança não está na sua boa saúde, no seu bom emprego, na sua família, nem na sua igreja. Está em Cristo. Cristo é a torre na qual nós nos encontramos com Deus realmente. E essa torre não poderia ser construída por nenhum de nós. Pare de fazer como os babelitas, construindo sua própria torre, seu próprio reino, cheio de ídolos. Pare de fazer isso. Você deve parar de fazer isso porque essa é uma cidade rebelde. Isso é rebeldia contra Deus. É isso que nós aprendemos nessa primeira parte do texto de Gênesis 11. Essa primeira verdade, dos versos de 1 a 4, diz que a cidade dos homens é rebelde contra o Senhor. Essa foi a primeira coisa que aprendemos no texto. A segunda agora, nos versículos 5 a 9, é que a cidade dos homens é julgada pelo Senhor. A primeira, a cidade dos homens se rebela contra o Senhor. A segunda, a cidade dos homens é julgada pelo Senhor. O Senhor não é um espectador passivo da rebeldia dos homens de Babel. Ele se opõe ao que eles fazem para garantir que a sua vontade seja feita. Eles pretendem ficar ali, como o narrador enfatiza, mas o Senhor, que vê o que se passa na terra, julga a cidade dos homens e destrói e frustra os planos deles. O Senhor começa humilhando os projetos da cidade dos homens. Às vezes, irmãos, nós lemos narrativas de Gênesis assim e não percebemos o tom do narrador. E é muito legal o tom do narrador aqui em Gênesis 11, a partir do verso 5. Preste atenção no versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Você consegue perceber que aqui tem um tom jocoso? Que o Senhor está satirizando e que o narrador está satirizando, ele está ironizando o que eles estavam fazendo? Preste atenção. Os babelitas precisavam fazer uma torre, eles pretendiam fazer uma torre que chegasse até os céus. Certo? Quem mora nos céus? O Senhor. Por que ele precisa descer então? Para ver a torre? Porque ela não chegou no céu. Ela é muito pequena. O Senhor precisa descer para ver a torre. É claro, irmãos, que o Deus onisciente, onipotente, onipresente, não precisava sair do céu. Mas a linguagem aqui é o narrador dizendo assim, está vendo a pretensão de vocês acham que vocês estão chegando lá, ele tem que descer aqui para ver essa cidadezinha desse tamanho. Essa linguagem humilha a intenção dos babelitas. A torre que pretendia chegar ao céu, o Senhor precisou descer para vê-la, bem pequenininha.
O versículo 6 demonstra o que provoca o juízo do Senhor. Eles estão unidos, têm a mesma linguagem, eles têm unidade de pensamento e eles podem fazer tudo quanto eles intentarem agora. É o próprio Senhor quem está dizendo isso. Será que o Senhor está incomodado com a união deles? Será que é isso? União não é uma coisa boa? Ter unidade de pensamento não é uma coisa boa? Claro que não, irmão. O Senhor não está irado pela unidade deles. O Senhor está irado pela unidade deles para um fim rebelde. Esse é o problema. E veja bem, o Senhor desce para ver, ele vê os filhos dos homens e está todo mundo se rebelando contra ele. Isso lembra do quê? Isso lembra da geração pré-diluviana, antes do dilúvio. Deus desce e olha, e por que ali é salvo alguém? Porque Deus contempla e vê um Noé. E o texto bíblico lá em Gênesis, nos capítulos anteriores, diz, e Noé achou graça diante de Deus. Mas aqui não tem ninguém para Deus achar que achou graça aos olhos de Deus, ninguém. Está todo mundo unido rebeldemente. Pouco depois, a gente não sabe exatamente quanto tempo depois, de uma catástrofe punitiva do juízo de Deus estratosférica, mundial. Pouco depois, os homens se corrompem de novo. O Senhor desce, mas não encontra nenhum justo, apenas um povo unido e rebelde, por isso ele se opõe a esse povo. E o versículo 7 aqui é uma resposta ao versículo 3. Lembra lá no versículo 3, se você vir aí na sua Bíblia? Vinde, façamos tijolos. Agora o Senhor fala, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. O que está acontecendo aqui? O conselho divino, então, está combatendo a intenção deles. O Pai, o Filho e o Espírito Santo provocam a confusão das línguas como juízo sobre eles. Mas será que é só juízo? O versículo 8 diz que o Senhor então dispersa o povo pela superfície da terra, porque eles já não conseguiam mais se comunicar, provavelmente, então eles foram dispersos. E o projeto dos babelitas não dá certo, está arruinado. O Senhor definitivamente frustrou os planos deles. Eles procuravam um nome célebre, mas o nome deles foi dado como Babel, que significa confusão. Essa palavra Babel, o nome Babel, é uma palavra que faz referência à Babilônia, tá, irmãos? Os babilônios entendiam que a cidade era a porta dos deuses. E o autor bíblico ainda continua zombando deles e diz assim, não, Babel é confusão. Ele usa o verbo confundir aqui, para mostrar, vocês estão muito confusos. A construção de vocês foi arruinada por causa da confusão do coração de vocês, porque vocês são idólatras. Mas esse é um juízo que em outros momentos vai aparecer várias vezes de forma similar no Antigo Testamento todo. Um juízo banhado com misericórdia e graça. Porque Deus não destrói eles. Deus apenas faz a sua vontade acontecer. Então, o Senhor espalha os babelitas. Ele poderia destruí-los, mas ele preserva a diferença linguística e cultural entre eles. Ele poderia eliminá-los, mas ele não faz. Por quê? Porque o Senhor desceria uma outra vez para chamar a cidade rebelde dos homens ao arrependimento. Em Gênesis 11, o Senhor confunde a língua dos homens porque eles estavam crescendo em corrupção, igualmente a sociedade antes do dilúvio. Ele faz isso, ele dispersa para não exterminá-los. A diversidade de línguas reflete a diversidade de culturas que os povos passaram a ter, irmãos. E isso não é exatamente uma maldição, mas um ato de preservação no meio dos povos, para que eles não se comunicassem e não se rebelassem como todo diante de Deus. Essa variedade de idiomas agora manteve, sem dúvida, uma espécie de idolatria nas suas próprias culturas. Mas o Senhor desceria uma outra vez para unir em um único povo gente de toda a tribo, língua e raça, resgatando aqueles que houveram sido dispersos anteriormente. E Deus desce algumas vezes depois dessa, viu, irmãos?
ele desce algumas vezes e eu queria que você enxergasse a Bíblia como um todo agora. Deus desce primeiramente em Cristo, depois. Ele desce para resgatar os homens. E Cristo não veio apenas para os judeus de fala hebraica aramaica. Ele vem em um período cujo hebraico era uma língua falada por pouca gente. Ele vem em um período em que o idioma oficial do mundo era o grego, como é o inglês hoje. Ele veio para falar ao mundo e, naquele exato momento que o grego era a língua praticamente universal, em que Jesus não era Yeshua, mas era Jesus. E isso se espalhou pelo mundo. Mas ainda assim a barreira linguística representava um desafio para a comunicação do Evangelho. A diferença cultural e não apenas linguística certamente dificulta a comunicação. Mas quando Cristo ascende aos céus, Deus desce de novo. Deus desce em Cristo quando Ele encarna, mas Deus desce de novo quando o Espírito é enviado. E isso acontece em Pentecoste. A dispersão de Babel é revertida em Pentecostes. Babel e Pentecostes, Gênesis 11 e Gênesis 2 estão completamente relacionados. Atos 2 não narra um evento que vá se repetir. Não narra, irmãos. Não é um Pentecoste para cada crente. Entenda, Atos 2 tem uma relação direta com Gênesis 11. E agora, o Espírito, o Deus que desce, vem e permanece no seu povo para garantir que o Evangelho seja comunicado para gente de toda a tribo, língua e nação, de culturas diferentes. Gênesis 11 demonstra Deus espalhando os povos para preservá-los, e Atos 2 demonstra Deus unindo as pessoas ao redor do Evangelho de Jesus Cristo, para que as barreiras linguísticas e culturais sejam rompidas e deixadas de lado, porque afinal de contas, Deus está reunindo um povo dentre as cidades dos homens para levá-los para uma cidade superior, a Nova Jerusalém, que desce dos céus. Deus não apenas desceu para salvar pecadores em Cristo, Ele desceu para morar com crentes, com o Espírito Santo. Ele mora conosco. Você não precisa construir uma torre para Ele. O seu corpo é o templo. O nosso corpo, a igreja, é o templo. Mas Cristo ainda descerá uma última vez, irmãos. As descidas de Deus continuam na Bíblia toda. E dessa vez Ele descerá com uma cidade. Apocalipse narra a cidade, a Nova Jerusalém que desce do céu. A cidade superior na qual todos nós, os que creem, habitaremos com Deus para todo sempre. Qual que é o impacto dessas verdades para a gente hoje? Qual é? Veja, o impacto é que se a gente vai morar em uma cidade e essa cidade é realmente a nossa cidadania, então se você tem dupla cidadania e um passaporte europeu, isso é de pouco valor. Se você é paulistano, ou limeirense, ou nogueirense, né? Se você é japonês, ou meio japonês, não importa, irmãos. Nós somos peregrinos. E peregrinos se ocupam de servir e adorar, mais do que de construir torres. A torre já foi construída. Cristo é a nossa torre na qual nos encontramos com Deus. Pare de construir a sua torre, porque a sua torre não vai chegar no céu. E se você é um peregrino, qual que é a sua missão? Conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Proclamando que não há esperança real na cidade dos homens, mas na cidade superior há. Na cidade superior nós temos um rei, o Rei das Nações. O Espírito que veio no Pentecostes continua atuando nos corações para que o Evangelho seja comunicado, compreendido e crido. Se é o Espírito que faz isso, irmãos, pregue, mesmo que você considere que você não tem habilidade para fazê-lo. Anuncie o Evangelho de Jesus, conte que há uma cidade superior. Eu não estou dizendo que você vai dizer assim, vamos morar lá na eternidade, você não vai fazer isso. Comece a apresentar o Rei eterno primeiro, porque aqueles que conhecem o Rei querem morar na cidade dele.
Conte para as pessoas quem é Jesus, o que ele faz. O problema é que às vezes o nosso coração é governado pelo que a cidade dos homens oferece. Babel representa os reinos pagãos, anticristãos e poderosos do mundo, cujo poder era atrativo até para o povo de Deus lá no Antigo Testamento. Se você ler o livro do profeta Isaías, você verá várias vezes que Deus confronta a rebeldia do povo e a esperança que eles têm na Babilônia, na Assíria, no Egito, como seus protetores. Qual que é a vertente moderna disso, irmãos? A vertente moderna é um grupo de pessoas que dizem que são cristãos, que são de uma pátria superior, mas são tão apegadas às coisas deste mundo. Porque a cidade dos homens, afinal, oferece vida boa, segura, prazerosa. E por vezes nós buscamos segurança e prazer nas falsas promessas da cidade dos homens. Perceba, por exemplo, como você vive. Por que você trabalha? Você pode dizer assim, pastor, trabalho para pagar boleto, né? Sim, é verdade. Mas é mais do que isso. Você trabalha para obter as coisas que você precisa e também as coisas que te agradam. E a nossa vida, irmãos, pode estar sendo construída em função das coisas que perecem. Eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar, eu estou dizendo para você mudar a razão pela qual você trabalha. Em certo sentido, os babelistas eram até melhores do que a gente, porque afinal de contas eles estavam construindo a torre juntos. A gente constrói a nossa própria torre de acordo com os nossos apetites idólatras individuais. Babel é para nós uma lembrança diária de que nós precisamos fazer a pergunta frequente: para onde a gente está caminhando? Nós estamos satisfeitos construindo uma fortaleza na cidade dos homens ou nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém que desce do céu? Você é um cidadão da cidade superior ou vai perecer com a cidade terrena? Irmãos, isso não tem a ver com o lugar que você vai morar. Você está entendendo? Não tem a ver. O Senhor certamente nos chama para estar em lugares diferentes. Será que todos nós vamos estar aqui o ano que vem? Talvez não. O que nos moverá a mudar para outro lugar? Ou o que nos move a permanecer aqui? O quê? Por que a gente tem que estar aqui? A história da Torre de Babel não diz que é errado ficar, nem que é errado ir para outro lugar. Mas ela mostra que aqueles que temem a Deus não devem ser dirigidos pelos seus amores idólatras, mas por serviço e fidelidade. Você deve estar onde o Senhor o levar, e nesse lugar você deve viver para a glória dele. Não permita que o seu coração seja governado por suas idolatrias, porque as promessas dos ídolos são falsas, irmãos. E o remédio para a idolatria é a adoração ao Deus verdadeiro, e a adoração é serviço. E não há serviço mais nobre do que conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Quanto mais nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, mais nós ansiaremos por servi-lo e por morar com Ele na cidade superior. Por que o nosso coração se apega às coisas dessa terra? Porque a gente não conhece o Senhor como Ele é. Se você é um cristão, eu acredito que seja, então você é alguém que ainda não chegou na sua cidade. Você está caminhando para lá. Não escolha o local onde você vai estar com base naquilo que o lugar te oferece. Mas reflita, como eu posso caminhar melhor para a cidade superior estando aqui onde Deus está me colocando? Como eu posso mostrar o caminho da cidade superior aos perdidos que estão à minha volta? O cristão não deixa de ser um peregrino em terra estranha, esteja ele aqui em Arthur Nogueira, em São Paulo, em outros lugares do Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. O cristão é um peregrino e ele deve viver como tal. Afinal, irmãos, o passaporte que mais importa para nós é o celestial. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque nós já recebemos em Cristo a garantia de morarmos com o Senhor. O Senhor disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E Ele foi preparar essas moradas. Nós podemos descansar, Senhor, porque não é por causa das nossas obras que nós subimos essa torre.
A nova Jerusalém que desce do alto, Senhor. Não é a nossa morada porque nós temos méritos, mas porque a nossa fé está em Cristo. Dá, ó Deus, que como Abraão, nós busquemos a cidade da qual o Senhor é o arquiteto e construtor. Perdoa-nos, Senhor, porque os nossos olhos às vezes ficam cativados com as coisas desse mundo. Mas ajuda-nos a cumprirmos aquilo que a Tua palavra diz. Se nós morremos com Cristo, com Ele também seremos ressuscitados. Se nós fomos ressuscitados em Cristo, olhemos para as coisas do alto. Porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo é o nosso tesouro. É dele o nome célebre. É no nome dele que nós somos salvos. Portanto, a glória é tua, Senhor, e o privilégio é nosso. Ajuda-nos a sermos peregrinos que te agradem. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.